Muito bem, o nosso programa de hoje nós vamos falar sobre os efeitos do uso da maconha e sobre a descriminalização, que foi recentemente uma decisão do STF aqui no Brasil. Para falar desse programa, nós trouxemos aqui para a Interativa Dr. Sandro Meiners, delegado regional de polícia e professor da universidade no curso de Direito, e também Dr. Áureo Felipe Duarte, médico urologista e médico legista há mais de 14 anos. Fique aí que o programa está imperdível. Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Muito bem, então eu começo aqui com o delegado de polícia, Dr. Sandro. Me fala então um pouquinho sobre essa questão agora. Como é que vai ser, como é que a polícia vai fazer o trabalho para saber se 40 gramas, 100 gramas, cada policial vai sair com uma maquininha para pesar a quantidade de maconha? Como é que está essa situação? Bom, em primeiro lugar, meus cumprimentos, Silvana, doutor Áureo, prazer estar com vocês. Essa questão é bastante complexa. Ela, primeiro, parte de uma premissa equivocada, né? O Supremo Tribunal Federal querendo regulamentar, querendo estabelecer regras, leis no que tange a questão de drogas, notadamente a questão da maconha, até porque alguns ministros queriam descriminalizar todas as drogas. Como estabeleceram, inclusive, um quantitativo, ou seja, 40 gramas, e estabeleceram um quantitativo elevado, porque nós temos que pensar o seguinte: nós temos uma realidade no Brasil muito complexa, uma realidade de muito uso, muito consumo. Santa Maria, então, é absurdo o consumo de substâncias entorpecentes, e a maconha é a mais consumida das drogas. E isso dificulta e banaliza a questão do usuário. Até pouco tempo atrás, muitas pessoas tinham um certo cuidado no consumo das drogas, usavam de forma escondida, né, para que ninguém visse. Quando houve a legalização das drogas no Uruguai, já houve uma certa flexibilização e as pessoas perderam um pouco do medo de fazer esse uso em público. Agora, com essa decisão, eu acredito que isso vai tornar muito pior ainda, porque ao descriminalizar, o Supremo quer dizer o quê? Que há uma infração de natureza administrativa. Quem é que vai punir essa infração? Quem é que vai aplicar uma sanção para isso? Não é a polícia. E a polícia continua com um problema. Esse usuário, ele tem que comprar o produto que ele vai consumir. E ele não é ofertado em farmácias, ele não é ofertado no mercado formal. As pessoas vão continuar indo lá na boca de fumo, ou seja, lá no ponto de venda de drogas. Vão continuar alimentando a rede do tráfico de drogas, que é a rede que produz a violência nas ruas das nossas cidades. Quando estabelece esse quantitativo de 40 gramas, ele flexibiliza bastante. Não é que nós, antes disso, já não tivéssemos que fazer um controle para definir uma diferença entre usuário e traficante. Sempre existiu isso. O critério ele é policial e judicial. O delegado faz um critério na delegacia para diferenciar o usuário do traficante, porque não é a quantidade, muitas vezes, que define. Há muitos traficantes que estão, inclusive, na frente das escolas vendendo drogas e que ficam pouquinhas quantidades, pequenas quantidades, poucas trouxinhas ali, vendendo para quem? Crianças e adolescentes, que são os que frequentam o ensino fundamental e o ensino médio. Então, obviamente que agora esse tipo de situação, esse tipo de decisão torna mais difícil o trabalho policial para definir os critérios caracterizadores da questão do que é crime. Então nós vamos ter que usar não só o fracionamento, a existência de dinheiro, a existência, por exemplo, de outros utensílios para embalagem, para preparo, né, para pesagem, para corte, né, porque a maconha normalmente ela vem em tabletes, né? A droga que chega na nossa região, ela chega em tijolos, né? E aí eles passam a fazer um fracionamento. E muitos dos traficantes, e o doutor Áureo vai poder até me assessorar nessa informação, eles produzem adicionamentos de algumas substâncias, que o objetivo é puramente aumentar a quantidade. Aumentando a quantidade da droga, aumenta consequentemente o lucro dessa comercialização. Então, os critérios que o STF estabeleceu, eles são difíceis. O policial não anda com uma balança na rua para pesar. Vai ser com uma balança. Continua sendo o critério. O policial vai abordar o sujeito e vai ter que levá-lo para a delegacia. Vai ter que levar para a delegacia para que o delegado avalie a situação, analise se é um caso ou não de tráfico, ou um caso de posse ou porte para uso pessoal, e aí vai poder definir a questão. Mas nós ficamos com um problema, nós vamos continuar tendo que fazer esse atendimento na delegacia, fazendo essa questão. Vamos ter que continuar elaborando o mesmo procedimento que nós elaborávamos anteriormente, mandando para o juizado especial criminal, não mudou nada nesse sentido ainda.
Só que agora nós não podemos mais etiquetar isso, rotular, ou seja, criar um antecedente policial. E o pior, Silvana, a decisão do STF vai atingir fatos pretéritos. As pessoas hoje que têm lá um antecedente policial pela posse do uso próprio, elas vão ter o direito a retirar isso, porque, obviamente, isso não é mais crime. Se não é mais crime por decisão do STF, isso vai beneficiar milhares de pessoas que tinham lá antecedentes policiais. Isso podia filtrar esse indivíduo jovem que consome drogas hoje, amanhã ele entra no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Polícia Civil, na Polícia Federal, na Polícia Militar. Então, obviamente que essas questões, o antecedente era um filtro até para algum tipo de indivíduo, que pode ser um problema, né, para quem tem obrigação de reprimir o tráfico de drogas, essa questão da distribuição tão nociva para a nossa sociedade. Tá, e do ponto de vista, assim, quanto custa um baseadinho? Quanto custa, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, qual é o valor, digamos, de um baseadinho de maconha? Olha, um pequeno baseado ele vai custar até menos que R$5. R$5. Ou seja, qualquer criança hoje consegue ter acesso a R$5 de mesadinha. Qualquer criança pode comprar um baseadinho. Com certeza, porque o traficante, primeiro, não tem filtro, ele vende para quem quer comprar. Segundo, a maconha é uma droga barata, muito consumida, porque há uma sensação da sociedade, de uma maneira geral, de que ela não é nociva para a saúde humana. Há muita apologia ao uso da maconha, há muito incentivo, há muitas pessoas interessadas nessa questão, há muitos artistas, muitos cantores, enfim, que fazem essa apologia, e obviamente que isso reflete na nossa sociedade, né? Dependendo da pessoa que faz a propaganda do produto, ele passa a ser mais vendável. Legal, tá. E a última pergunta, antes de eu fazer umas perguntas para o Dr. Áureo, qual é a quantidade de apreensões que vocês fazem aqui na nossa região, já que Santa Maria é um polo importante de apreensão? Bom, olha, nós aprendemos bastante drogas. Esse ano, somente de maconha, nós temos quase 600 quilos de maconha já apreendido por ações exclusivas da Polícia Civil. Eu nem estou contando ações da Brigada Militar, da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal, que tem apreendido e deve ter já esse ano quase 3 toneladas de maconha apreendida nas rodovias. Grande parte dessa droga destinada para cá. Hoje Santa Maria está num roteiro, um roteiro de tráfico internacional de drogas entre Paraguai e Uruguai. Nós vamos dizer assim, mas e o Uruguai tem consumo clandestino de maconha? Tem, porque o usuário da maconha lá no Uruguai ele tem que se cadastrar no governo, ele tem que ter uma carteirinha. Para ele ter a carteirinha, ele vai ter uma carteirinha, vamos usar uma expressão popular, vai ser maconheiro, né? A carteirinha de maconheiro. E nem todo mundo quer esse rótulo. Então, continua tendo um mercado clandestino, por mais que o cultivo, a comercialização foi legalizado, foi autorizado. O que no Brasil é diferente. Lá foi por uma legislação que autorizou. Mas lá existe ponto de venda legalizado? Claro, existe. Esse é o ponto. Aonde são os pontos de venda legalizados no Brasil da maconha? Não tem como, porque, na verdade, o Supremo descriminaliza para o usuário, mas mantém a criminalização do traficante. O traficante vai continuar alimentando esse usuário, que agora vai poder comprar mais. Muitos usuários que tinham medo, talvez, de algum tipo de rótulo, agora vão poder usar, porque não tem mais o estigma do crime. Sim, mas muito bem, eu vou fazer uma excursão com uma gurizada aqui e cada um vai portar 40 gramas. Então tem 40 meninos ali dentro de um ônibus para jogar futebol numa outra cidade. A polícia não pode pegar, porque são 40 gramas para cada um, 40... Como é que fica isso? Aqui tem um detalhe também interessante. Essas pessoas, e muitas vezes acontece isso, as pessoas compram para dividir com os amigos. Se eu comprar drogas, ofertar, emprestar, entregar a consumo a outra pessoa, a minha conduta é de tráfico de drogas. Ela continua sendo de tráfico de drogas. O consumo pessoal, ele requer o porte, a posse, o transporte, a aquisição para ele fazer o uso da droga. Não para terceiros. Na medida em que ele fornece a droga para terceiro, mesmo que em pequena quantidade, essa conduta vai continuar sendo rotulada como tráfico de drogas. E a prisão é de quanto tempo? A prisão é de 5 a 15 anos de reclusão. Acima de 40 gramas, no caso? Não, se ele fornecer um baseado para uma outra pessoa, essa conduta é tráfico. Quer dizer, o que eles descriminalizaram é a questão do uso do indivíduo. Ele compra para ele usar, ele transporta para ele usar, tá? Ele porta para usar. Aquele que porta para usar, mas também distribui para os outros, para os amigos,
partilha isso, ele está praticando tráfico de drogas. Mas é uma coisa um pouco contraditória, né, doutor Sandro? Porque se não é legalizado a venda, eu posso usar, mas aonde eu vou comprar? É uma coisa meio contraditória isso, né? Isso é muito contraditório, porque nós estamos, veja bem, e a gente tem enfrentado um problema gravíssimo de violência letal em Santa Maria, né? 44 homicídios em 2024 até o momento. Por que 44 homicídios. Se nós olharmos a motivação desses homicídios, o doutor Áureo está lá fazendo necropsia todo dia praticamente agora, né? Estou exagerando um pouquinho, né? Mas se a gente for ver a motivação de todos esses fatos, é o quê? Tráfico de drogas. Porque é um mercado altamente lucrativo, a economia que gira ao redor dessa questão. Santa Maria, além de ter um público altamente consumidor, tem uma posição geograficamente estratégica no mapa do estado. Funciona como um ponto de logística e distribuição para todas as cidades circunvizinhas aqui, não só da nossa região, até regiões próximas. E ainda entramos nesse mapa das rotas, né? Porque eu falei, né? Uma rota Paraguai-Uruguai, e tem uma outra rota que é Argentina, região metropolitana, que também é uma rota de maconha. Então a maconha é uma droga altamente consumida, produz alta lucratividade, e essa medida do Supremo não vai mudar em nada nessa questão da, vamos dizer assim, da lucratividade das facções criminosas, não vai mudar em nada em termos dos problemas advindos do consumo de droga e da venda das drogas, e a violência vai continuar acontecendo. Talvez até pior, porque um dos motivos que leva as pessoas a morrerem, por exemplo, é o não pagamento das compras de drogas. É eu fazer um crédito lá e não conseguir adimplir futuramente, não conseguir pagar o que está devendo. Muito bem. Agora eu quero uma opinião e a visão do Dr. Áureo Felipe na questão dos efeitos, tá? Os efeitos do uso da maconha. Sim, a maconha ela sempre foi muito estudada pela área médica, né, Silvana? E principalmente pela área de psiquiatria. Eu não sou psiquiatra, mas como médico legista a gente tem um convívio muito grande com essa droga, porque, como o delegado Sandro falou, essa quantidade de homicídios grandes que nós temos na nossa cidade hoje, a imensa maioria que a gente vê ali pelo histórico, pela forma como é apresentado o boletim de ocorrência da polícia, a investigação inicial e até as conclusões depois dos inquéritos, são mortes que ocorrem por causa do tráfico de drogas. É um atrito que existe entre traficantes ou alguém que tem dívidas com traficantes, é uma série de situações vinculadas ao tráfico de drogas. É muito difícil tu ter aqui na nossa região alguém que foi assaltado na rua, reagiu e foi morto por isso. Ou mesmo atritos domésticos entre um marido matar a esposa, isso até existe, mas é uma pequeníssima minoria diante das mortes provocadas e vinculadas ao tráfico de drogas. Então esse é um mal que a gente vive hoje, é crescente isso, é um número de homicídios cada vez maior, e é provocado isso por si só, já é uma doença que tem que ser bem vista e bem tratada, né? Quanto ao efeito da maconha como um todo, que é uma coisa que a gente combate, e os próprios psiquiatras têm uma indignação muito grande com a forma como foi tratado esse tema junto ao Supremo Tribunal Federal, porque o chefe, o presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria e a imensa maioria dos psiquiatras do Brasil colocaram várias pesquisas mostrando a eles os males que faz a maconha. A maconha ela não tem nada de inocente, isso é o maior absurdo, é a maior inverdade que tem. Ela é uma droga que ela é alimentada por um grupo que ganha muito dinheiro com isso, como um grupo de traficantes como um todo. Isso é uma coisa que a gente tem que ter um entendimento. A venda de drogas hoje ela envolve uma questão financeira muito alta. Nós estávamos falando antes, existe um traficante conhecido, que já faleceu há algum tempo, mas era muito conhecido, Pablo Escobar. Existe uma lista dos 10 homens mais ricos do mundo, e esse homem estava entre os 10 mais ricos do mundo. Ou seja, uma pessoa que tem um poder financeiro desse, ele consegue implantar a ideia de inocência no seu produto dentro de novelas, dentro de programas de televisão, contratar artistas que criam um certo glamour, uma certa beleza no uso da droga. Então eles escondem o efeito ruim e mostram aquilo ali. Eles não vão para o local de um cara que era engenheiro, que era médico, que teve investimento em empresas e que gastou toda a sua fortuna e está morando na rua, em Porto Alegre, ou mesmo em Santa Maria, hoje que a gente vê os montes isso aí. Então a droga é muito complicada. E a maconha ela tem algumas questões. Uma, o preço, que é muito barato. Tá? Então o acesso se torna quase universal, como tu mesmo disse, qualquer criança hoje tem R$5 para comprar uma maconhazinha ali. E essa falsa ideia de que se trata de uma droga inocente.
Como é que funciona a maconha assim? Ela age sobre as questões das aminas cerebrais, tá? Principalmente sobre a questão da dopamina. A dopamina, isso é bem conhecido hoje, é o que nos dá a sensação de prazer. Prazer sexual, prazer quando a gente come uma coisa que a gente gosta, quando a gente está dando risada com os amigos, tudo, aquela sensação prazerosa de momentos da nossa vida é dado pela dopamina. E a maconha, no início do uso, ela dá essa sensação. Eu sempre digo, o cara que usar a droga a primeira vez, ele não vai ter muitas vezes, na imensa maioria das vezes, ele vai ter uma boa experiência. Porque ninguém fica viciado em martelada no joelho, né? Tu não vai dar uma martelada no teu joelho e o outro dia querer repetir, que é uma experiência muito ruim. A droga gera essa falsa ideia de um benefício permanente. Só que a própria dopamina, no momento que o cara se torna consumidor da maconha, ele começa a ter um efeito contrário, que ele vai precisar de doses maiores, ele vai criar uma certa tolerância a essa dose. Tanto é que o cara que se diz como usuário de maconha, maconheiro, não sei qual é o termo que é usado, ele acaba indo para um espaço chamado hedonia, que é o pessoal ele fica simplesmente como se estivesse sempre anestesiado, ele perde o prazer pelas coisas. Então é bem típico o usuário de maconha crônico que a gente vê, é um cara meio paradão, meio lesado. Lesado. Meio lesado no raciocínio. Por essa ação na falta de sensibilidade à própria hormônio central, que é a dopamina, por questões cognitivas, que a maconha claramente, por centenas de trabalhos publicados hoje, inclusive em meta-análise de vários trabalhos que são juntos avaliados por médicos psiquiatras e que mostram que esse tipo de paciente tem um problema cognitivo grave, eles perdem a capacidade de entendimento de algumas coisas, perdem a sensibilidade, perdem a capacidade de tomar decisões, às vezes. Tá? Então, como o delegado mesmo estava falando, daqui a pouco, se tu começa essas pessoas não serem cadastradas como usuário de drogas, ele pode eventualmente entrar num cargo de importância, de decisões importantes, como, por exemplo, um controlador de voo que está lá controlando o avião, tomando decisões, uma pessoa que usuário de drogas, tem dificuldades cognitivas para exercer aquilo ali. Tá? Uma série de situações e até ocupando locais que ele pode ter contato com traficantes e facilitar a ação do traficante. Esse é o grande problema da maconha. A questão, doutor Áureo, que eu acho que é importante falar para as pessoas que vão nos assistir, que eu vejo que muitas pessoas defendem dizendo que tem um efeito do cannabis, que tem um uso medicinal, ou que ele é um cigarro relaxante, que tem gente que é viciado em outros tranquilizantes que são vendidos em laboratório. Mas eu acho que o ponto que eu acho que nós podemos discutir aqui é o seguinte: tem gente que toma Ritalina, Rivotril, não sei o quê, então deixa eu fumar minha maconha que eu não faço mal para ninguém. É isso que a gente escuta muito, inclusive no meio artístico, no meio de muitas pessoas influentes. Eu quero que o senhor explique, então, a diferença. A gente já sabe que a diferença é que a Ritalina, Rivotril e outros medicamentos, eu preciso de uma receita médica, eu preciso comprar no laboratório e eu pago numa farmácia legalizada. Tem imposto e é legalizado. Voltamos à questão do crime. Porque ele não é legalizado, eu vou alimentar um tráfico de drogas. Então, acho que isso aí, quem está nos assistindo, é importante que preste atenção. Mas a questão do uso medicinal, aonde está o uso medicinal propriamente dito? Isso é uma questão bem importante, porque isso está sendo usado hoje como um argumento para a liberação do uso da maconha, que é um argumento totalmente equivocado. Tá? As drogas psicoativas, elas são usadas na medicina há muito tempo. Por exemplo, se um paciente está com muita dor, com uma dor importante, com câncer terminal, se usa medicamentos poderosos para tratar essa dor, que são baseados em produtos que geram outros tipos de droga. Uma derivação do produto, por exemplo, pode gerar morfina, que a gente usa para dor com frequência no hospital, e pode gerar heroína e outros tipos de drogas que são usadas pelo tráfico de drogas, como consumo irregular e ilegal. A diferença é o seguinte: que todo medicamento receitado por um médico, tu tem que avaliar o ganho e a perda que esse paciente vai ter. Qualquer medicamento que eu der, por exemplo, os anti-inflamatórios são extremamente usados na medicina, para quem tem lesão de joelho, quem tem lesão no futebol, uma coisinha simples do dia a dia se usa anti-inflamatório. Mas antes do médico prescrever um anti-inflamatório, tem que ver se esse paciente tem uma boa função renal. Senão eu posso manter o uso prolongado do anti-inflamatório e esse paciente acabar em hemodiálise. Né?
Então não é assim, tu tem que ter o controle médico para isso. Dentro da questão específica da maconha, o canabidiol está sendo hoje pesquisado em algumas situações que poderiam tratar algumas crises convulsivas, alguns casos de depressão que são de difícil tratamento com os medicamentos que a gente já tem à disposição, e acho que isso é louvável e é bom, toda pesquisa nesse sentido é bom. Só que o que se discute, assim, e que essas pessoas não estão levando em consideração, que a droga psicoativa da maconha, o componente psicoativo que causa grande lesão cerebral, não é o canabidiol, o THC. Então, esses tratamentos com canabidiol são feitos através de um componente do cigarro da maconha, de forma farmacêutica, baseado em estudos prolongados em algumas situações médicas. Que também tem gente achando que o canabidiol serve desde unha encravada para câncer no cérebro, né? Ele não é o milagre da medicina que foi descoberto. Ele tem alguns usos hoje muito específicos, algumas situações, mas não é um remédio que pode estar se usando para tudo, não é assim que funciona. E no caso do cigarro da maconha, junto com o canabidiol tem o THC. O THC que é o grande problema, que é o que causa as lesões a nível cerebral, que é o que pode causar, inclusive, que é uma coisa que eu não citei ainda, existe uma área no cérebro, que é o uncus, que fica na parte posterior do cérebro, e é uma área que está sendo pesquisada como sendo causadora de desenvolvimento de esquizofrenia e surtos psicóticos, né? Hoje a maconha tem claros estudos, são dezenas de estudos, mostrando que ela desencadeia num grupo de pacientes, não em todos, mas surtos psicóticos, início de esquizofrenia, piora de quadros de bipolaridade em pacientes que já têm a bipolaridade. Então são situações assim que tu cria uma doença psiquiátrica grave através de um medicamento, de um produto que é a maconha, que ninguém precisa usar, pessoal. Ninguém precisa usar maconha para ter prazer. Essa é a grande diferença. Isso é irreversível, né? Exatamente. Tu vai ter que tratar esse paciente... A partir do momento que tu desenvolver uma esquizofrenia ou qualquer outra doença mental, eu não tenho como reverter isso simplesmente parando de fumar. Isso assim, já está definido na pesquisa dos psiquiatras. Isso já está definido em pesquisas médicas de longa extensão, de vários anos. A maconha predispõe, aumenta muito o desenvolvimento de doenças psiquiátricas graves, como psicoses, esquizofrenias graves ali. Tá, muito bem. E outra coisa que eu acho importante, doutor Áureo Felipe, falar. Nós sabemos que o consumo de cigarro é um dos maiores causadores de AVC, câncer, os diversos cânceres, né? Não só o de pulmão, né? Desde câncer de boca, de língua, de próstata, de mama, enfim, todos os cânceres que nós somos acometidos. Então, doenças cardíacas, AVC, câncer e doenças respiratórias. O consumo do cigarro da maconha é tão prejudicial ou mais do que o cigarro comum. Não estamos falando dessas outras doenças. Só falamos das doenças mentais até agora. Exatamente. Assim, qualquer fumaça quente que a gente jogar para dentro do pulmão, ela vai causar dano pulmonar. Não tem como não causar isso. Inclusive, hoje, além da maconha, tem essa questão dos cigarros eletrônicos, que é outra situação, que causa danos graves no pulmão também. Mas no caso da maconha, o que acontece? Ela provoca, através de produtos que já existem no cigarro comum, tá? E que acabam sendo aspiradas da mesma forma como o cigarro comum, acrescidas de ações de produtos que têm ação central, no sistema nervoso central. Então ela causa tanto dano físico, pulmonar, o dano respiratório, cardíaco, que aumenta o risco de doença cardíaca pulmonar, quanto o cigarro comum. E, além disso, ela ainda acrescenta outros danos ao corpo em função disso. Então, é importante entender que esta é a preocupação que a gente tem. Uma coisa que eu acho interessante, assim, se eu vou falar, é bom a gente citar a questão do cigarro. O cigarro, a minha geração, quando eu fazia residência de cirurgia lá no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, tinha médico que fumava dentro do bloco cirúrgico, para te ter uma ideia. Meu Deus do céu. Eles fumavam, era comum tu às vezes ir consultar no médico e o médico fumando te atendendo no consultório. E por que eu estou falando sobre isso? A campanha que mostra que aquilo é danoso, que aquilo faz mal, que aquilo causa um dano para a população em geral, ela foi um dos grandes responsáveis hoje pela diminuição do cigarro. Tu tem uma Isso festa... que o cigarro é vendido legalmente nos lugares com nota fiscal. Exatamente, mas o que acontece? Se tu chega num restaurante hoje, numa festa, que nem as festas que tu faz, que são maravilhosas aí,
tu fica constrangido de fumar ali dentro. Não, é proibido. É proibido fumar em local exatamente, fechado. tu fica constrangido e tu fica constrangido muitas vezes de ir lá na rua fumar. O cara diz, pô, aquele cara isolado lá fumando e tal. Então esse tipo de campanha de tornar a coisa proibida, de tornar a coisa como uma ação que não é aceita pela maioria das pessoas é importante. E se tu começa a liberação, não, pode usar 40 gramas, ali naquele ambiente, daqui a pouco está tudo liberado. Isso facilita o acesso, isso constrange menos as pessoas e o início do consumo da maconha acaba sendo facilitado e depois que iniciou, depois se tornou um hábito, é muito complicado o andamento disso tudo. E aí é uma janela para outras drogas, né, doutor Sandro? E aí eu quero aproveitar para falar do vape. E o vape, eu acho que é um assunto que eu já falei aqui com médicos pneumologistas, e é uma outra coisa que eu estou achando muito curiosa, porque é proibido, o vape é proibido, é ilegal também, mas os adolescentes estão tendo acesso ao vape. E a gente tem ido em festas onde dentro dos ambientes estão fumando vape, dentro de boates, e que como não é cigarro, pode, mas é uma fumaceira igual. E como é que a polícia está atuando diante disso também, que eu acho que é um item que já que a gente está falando da questão do consumo do cigarro, o que a polícia faz em relação ao vape? Olha, ele virou uma febre, né? E uma febre complicada de resolver, por quê? Porque os jovens passaram a adotar isso, né? Os jovens não estão mais fumando cigarro praticamente, né? Porque na rave, na festa, na balada, né? Ele virou uma modinha. E por quê? Porque tem muita gente fazendo essa vamos dizer assim, essa romantização dessa substância. Que nem a maconha, né? Hoje a gente liga a novela, a gente liga o seriado da televisão, a gente vê um filme e sempre tem alguém fechando o seu baseado e fumando com uma naturalização isso. Isso acaba sendo uma propaganda, né, para o uso indiscriminado disso. Então, esse cigarro eletrônico, né, que essa é uma expressão também utilizada para isso, né, é proibido. No entanto, está havendo uma importação clandestina, está havendo contrabando desse produto e ele está sendo inserido dentro do nosso mercado. Há muita gente vendendo em redes sociais, na internet. Na internet é muito fácil tem adolescente achar. com 13 anos comprando vape na internet. Porque tudo que é ilícito não há controle sobre quem é o adquirente do produto. Ou seja, há uma liberação, né? Quer dizer, o mercado, a bebida alcoólica, por exemplo, se alguém for comprar, um adolescente for comprar em algum local, uma criança, ela não vai conseguir comprar. Agora, lá no ponto de venda de drogas, aquele que vende o vape ou aquele que comercializa outras substâncias, ele vende para quem quiser comprar. Não existe um critério para isso. Porque não há uma fiscalização nessa questão. Então, obviamente, isso fomenta esse mercado ilícito, né? Clandestino. Tá, mas a polícia, quando pegar um adolescente com vape, ele vai apreender esse vape adolescente ou adulto, que for, porque tem adulto fumando vape dentro das festas, porque como ele não larga tanta fumaça, né, como o cigarro comum, estão usando como se fosse bonito, é uma coisa romantizada, né? Veja bem, agora, recentemente, a gente fez algumas apreensões aqui na Quarta Colônia, né? Havia uma comercialização, principalmente para estudantes do ensino médio, né? Então, nós fizemos uma investigação e descobrimos que havia pessoas que estavam comprando isso de São Paulo, até importando esses produtos, e estavam comercializando na região toda. E comercializavam pelo Facebook, pelo Instagram, de uma forma muito natural. Então, foi até muito fácil de a gente fazer essa investigação e conseguir esses elementos informativos, essas provas para responsabilizar. Esse material é apreendido, há um crime contra a saúde pública também embutido nessa questão, ou seja, pela nocividade que essa substância produz e pela proibição dela. Então, é mais um ingrediente junto com a maconha, né, que está sendo utilizado pelos nossos jovens, principalmente pelos jovens, né, que estão vivendo esse momento, e que precisa de ação policial para reprimir essas questões. Mas aí, quando vem uma decisão como essa, ela pesa em todos os aspectos, porque aí as pessoas vão dizer assim, mas a polícia podia estar reprimindo outras coisas, está aí reprimindo a questão da maconha, está aí reprimindo a questão do vape, está aí reprimindo coisas menores. Então, a banalização, ela faz mal. E uma das coisas que eu gostaria de dizer, assim, o doutor Áureo falou uma coisa importante, né? A maconha, indubitavelmente, ela é a porta de entrada das outras drogas. O usuário da maconha, algum vai viciar a maconha, algum vai fazer aquele uso mais esporádico, mas muitos vão migrar para outras drogas. É muito comum o indivíduo que fuma maconha, eventualmente, experimentar fumar uma pedrinha de crack. E aí nós entramos numa seara muito mais complexa, muito mais perigosa, né? Pela potencialidade viciante que, por exemplo, tem o crack.
a possibilidade do sujeito fazer um uso, porque ninguém usa uma pedrinha só, ninguém fuma uma vez só. O sujeito que faz o uso dessa substância tem aquela sensação de certa euforia, de certa satisfação, de certo prazer inicial, momentâneo, que faz com que ele, muitas vezes, tenha aquela dúvida assim, lá em casa diziam que a droga faz mal, mas eu experimentei e ela me deu uma sensação prazerosa. E aí o sujeito a dopamina. Ele se miscui nesse meio, ele começa a fazer esse uso acreditando que isso não é como disseram para ele. E o crack, ele é viciante, né? Dizem que a primeira prova já faz a pessoa ficar viciada. É porque a primeira prova, e aí o relato dos usuários é muito importante. Quem tiver a oportunidade de... Visite clínicas, né, que estão fazendo recuperação terapêutica de pessoas que têm dependência de crack, e a gente vai ter assim, muitos relatos bem interessantes. O primeiro uso, ele é um uso, às vezes, que o sujeito usou 5, 6, 10, 15, 20 pedrinhas no primeiro uso. Porque ele usa uma, ele gosta, o efeito passa muito rapidamente. Uma pedrinha de crack fumada é 3 a 5 minutos e já acabou o efeito da droga. E ele vai usar mais uma, porque foi uma experiência aparentemente prazerosa e rápida, e vai usando. E daqui a pouco o organismo dele vai começar a requerer a necessidade do uso daquela substância. Né? Então ele vai criando essa dependência. E quanto custa uma pedrinha de crack? Bom, a pedra de crack depende do tamanho, porque, para te teres uma ideia, com 1 grama de crack, as pessoas fazem, sabe quanto? Em torno de 10 pedrinhas de crack. Né? Então, e eles queimam a pedrinha é uma pedra e minúscula. fumam aquilo, cheiram. Exatamente. Por que às vezes a gente vê as pessoas com uma latinha de cerveja ou refrigerante e aspirando? Porque eles estão queimando embaixo com um isqueiro, com alguma coisa que possa queimar, aquela pedrinha vai soltando vapor e ele vai aspirando aquilo pela boca. E aquilo vai direto para o pulmão, né? Por isso que ele produz um efeito muito rápido, por isso que a gente não vê overdose de usuários de crack, né? O efeito é muito rápido. A overdose acontece com quem usa cocaína, porque o efeito demora, tarda 20 minutos, 25 minutos, até que ele vai começar a sentir o efeito do consumo daquela droga. E a questão toda, que eu acho que o nosso programa está maravilhoso, teria muitas perguntas ainda para fazer, mas fica a dica para quem está nos assistindo, tá? Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo em casa, é a porta da entrada. E o tráfico vai continuar. Os dados de 44 homicídios em Santa Maria, todos relacionados ao crime do tráfico de drogas. Então, acho que esse é um item importante, que quem é pai, quem é mãe ou quem tem uma consciência de vida vai ter que pensar um pouco o quanto nós temos que batalhar contra esse mal, porque tem os efeitos da saúde, tem os efeitos psicológicos, mas tem os efeitos da criminalidade. E um outro item que eu acho que é importante nós falarmos, assim, que a gente sabe de alguns países que legalizaram, né? A gente sabe que, por exemplo, em Los Angeles, nos Estados Unidos, tem uma região inteira de zumbis lá, de zumbis. A gente tem a Cracolândia em São Paulo, que nós olhamos aquelas pessoas pior que animais. E eu tenho muito medo, delegado, do que vai virar o nosso país. O que eu tenho, que a gente tem lido, assim, Silvana, que os países que liberaram o uso da maconha, a imensa maioria deles, principalmente entre adultos, houve um aumento do consumo. Justamente por essas questões que a gente falou, né? Que tu deixa de ser feio fumar maconha, fica permissivo, aí tu faz a festinha, faz a coisa e vai indo e cada vez vai se espalhando mais. O que eu vejo ali, Silvana, que a gente vê muito no IML, é o seguinte: existe uma sociedade à margem envolvendo o tráfico, que o tráfico tem uma questão social hoje que a gente não se dá conta, né? Vocês acham que alguém plantaria arroz se ninguém comesse arroz? Não. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender. O usuário, no momento que vai fumar o teu cigarrinho de maconha, dar uma cheiradinha, é tu que está sustentando e mantendo o tráfico. O mundo do tráfico, pessoal, é um mundo totalmente à parte. Ali no EML a gente vê uma partezinha dele. Mas o que tu vê? Liberdade de mulheres não existe. Essas coisas que a gente diz lá, é o traficante que manda. Se o traficante em alguns locais, talvez Santa Maria não seja tão pesado assim, mas em alguns locais no Brasil hoje se sabe, ele é dono de uma área enorme onde ele tem uma sociedade medieval ali. Ele manda naquilo ali, ele pega adolescente que ele quiser, não interessa se o pai quer que fique com ele ou não quer. É um mundo paralelo, né? Ou seja, violência sexual contra exatamente. Essa sociedade paralela que eles criam é financiada pelo consumo de drogas. Então quem usar isso acaba sendo responsável por esse mundo cruel que está se criando hoje. Então é muito complicado. E a questão dessa pandemia que está acontecendo, do aumento do consumo de drogas, de pessoas com doenças mentais,
e a própria violência, que também é uma pandemia da violência, eu acho que a gente precisa refletir muito bem. Eu vejo que aconteceu agora recentemente um caso de uma mulher jovem que foi internada no hospital universitário, utilizando o serviço SUS, serviço público, que nós pagamos, chegou no hospital universitário com 14 tiros, doutor Sandro. 14 tiros. E teve que entrar numa cirurgia de urgência, passando na frente de milhares de cidadãos, trabalhadores, que estão na fila para uma cirurgia. Não vou falar quais eram as cirurgias e nem nome de paciente, mas a gente sabe do caso. E aí eu lhe pergunto, depois o STF e os magistrados vão considerar estas pessoas doentes e que precisam ser reabilitadas no emprego, que vão precisar ser reabilitadas no serviço público? Aí é uma discussão bem complexa. Como vai ficar essa situação? Essa questão da violência e das drogas é uma discussão interminável. Mas tem um aspecto importante. Não precisamos ir longe. É só dar uma volta em Santa Maria na madrugada e ver a quantidade de pessoas que estão circulando pelas ruas ou que estão dormindo nas ruas. A maioria dessas pessoas que estão nas ruas são dependentes químicos. E esses dependentes, eles sobrevivem como? Ou como eles mantêm o vício? Com delitos, pequenos furtos. Os homens vão para o crime, né? Furto, o próprio tráfico, muitas vezes matam para pagar suas dívidas, né? Acabam servindo de mão de obra para as facções. E as mulheres muitas vezes vão para a prostituição para poder sustentar esse vício. Então, veja bem, isso alimenta toda uma questão da violência. Hoje, os furtos de fios de cobre que acontece, que é um problema que causa danos enormes para a população, para as empresas, para a sociedade. A gente fica sem sinal de telefonia, sem sinal de energia elétrica, né? E, de repente, o motivo é o quê? Porque o indivíduo sobe num poste, arriscando a própria vida, para tirar um pedaço de fio para trocar por uma ou duas pedrinhas de crack, né? Então, é realmente um problema gravíssimo. Então, a questão das drogas não se pode resolvê-la com quem está fechado lá dentro do Supremo Tribunal Federal, não conhece a realidade do cotidiano das ruas das nossas cidades e não tem a menor ideia de como funciona essa questão da violência, até porque eles andam com segurança e com uma série de questões, então eles não têm essa vivência do dia a dia. Não é o Supremo que tem que resolver essa questão, isso tem que ser pensado, é um problema muito complexo. E outra questão, não é só legalizar tudo, não é só, não, vamos resolver o problema da maconha, vamos autorizar, agora pode cultivar, pode vender, porque o que aconteceu com o cigarro é um problema também, né? Existe o cigarro que é comercializado e que é do mercado formal, que tem um controle sanitário sobre a produção e sobre a venda. Se nós não pensarmos adequadamente, daqui a pouco estão fazendo uma legislação permissiva, autorizando a comercialização, mas estão tributando. E aí, quando tributam, o mercado paralelo continua funcionando naturalmente. Então, aí o mercado paralelo é mais barato, né? São muitas questões. E um outro detalhe, nos países que legalizaram essa, não houve uma redução da violência. Pelo contrário, acaba virando um mercado que acaba atraindo a comercialização de outras drogas. Isso acontece lá na Holanda, isso acontece aqui no Uruguai, isso acontece lá nos Estados Unidos. Outras drogas aumentam esse consumo, porque aí as pessoas acabam migrando para esses locais para fazer turismo, um turismo canábico, né? Ou fazer o uso recreativo dessas drogas, e acabam indo para lá e usando outras drogas que passam a ser ofertadas. Lei da oferta e da procura, é uma lei de mercado, né? Produzem porque tem mercado, né? Comercializam porque tem mercado. E um mercado enorme, né? Muito bem, o programa está maravilhoso. Eu acho que daqui a um tempo nós vamos ter que fazer um outro debate. Quero agradecer a participação e eu tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas. Bom trabalho, que siga exercendo com tanto profissionalismo, e eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, foi um prazer ter estado aqui hoje. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.